Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tia. Tia, teve tarefa? Não, Achei lógica que tinha. tinha não. Tranquilinha aí que não teve. Pois nossa, teve tarefa, eu esqueci de fazer, e agora? Não teve não, tá? Dia 26. Tia, Oi. eu vou ter que ficar com a câmera desligada e com o áudio por causa que não tô em casa. Tá, Aí depois eu vou assistir o vídeo de novo, tá? tá bom. Então tá. Tudo bem com vocês? Vamos só esperar mais um pouquinho os colegas entrarem. Enquanto isso, vou fazer uma chamada, tá? Heloísa está presente. Ana Clara. Ana Clara, ativa a câmera. Heloísa também. É isso. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Ô tia, o livro é de quê? Sim, É o 2 a 1. Não, ainda é o 2 a a 1. gente ainda tem que terminar, tá? Júlio presente. João Vitor está se conectando. Deixa eu já pôr presença. Kathleen presente. Aqui já não tá mais. Rodrigo não. Vamos colocar aqui. Vitor Gabriel presente e Yasmin presente. Tá faltando os dois Gabriel, né? Os dois Gabriel andam faltando muito. Um justificou ontem. Na verdade, deixa eu cortar aqui. Aí vamos ver se eles vão assistir a aula hoje. Vamos lá? Página 57. Vamos dar continuidade com o conteúdo? Página 57. Vou fazer com vocês o meu compartilhamento de tela. Vocês já estão vendo a minha tela? Ainda não. Ainda não? Não. Carregou? Foi. Então tá. Vamos dar continuidade. A gente está falando dos biomas brasileiros e a gente falou do Pantanal e paramos por aqui. Conservação do Pantanal, né? Então, assim, de todos os biomas brasileiros que se tem, esse é o menos afetado pela ação do homem, né? Porque ele ainda mantém 85% da sua cobertura vegetal nativa. Eu acho que o homem não atua muito no Pantanal justamente pela estrutura que ele tem, né? Então, quais são as razões disso? Vocês podem marcar no livro, tá? Tia, Oi, é o 2 ou 3? ainda é o 2, Ah, tá. tá? Então, grande parte disso é justamente o território, ele é todo alagado, né? Principalmente na época das cheias, então o solo e das cheias, e tem um solo também, ele é muito arenoso, então ele é muito inadequado para plantar qualquer tipo de cultivo. Contudo, né, a planície, né, pantaneira, ela sofre muito com o aumento das atividades humanas em seu entorno, né? Outra coisa também é a caça ilegal, a pesca ilegal também, né, que é bem constante ali. Então, esses são, assim, os maiores problemas que o bioma do Pantanal sofre com a ação humana. E aí, gente, tem o tráfico de animal, também é muito constante lá, por exemplo, araras, papagaios, as aves que são vendidas, principalmente no mercado negro, por preço muito alto. Então, a pecuária é a principal atividade econômica dos pantaneiros, né, de quem mora nessa região. Então, é muito utilizada pela população local. Ela é desenvolvida de uma forma extensiva. Então, o gado, ele vive solto, ele alimenta-se das pastagens naturais do Pantanal, né? Em controvérsia a isso, os cavalos, os bois, os búfalos desse bioma,
essa situação é vista pelos ecologistas como um dos raros casos em que o homem quase não causa danos em um bioma, tá? Então, os animais eles interferem muito no ambiente natural do lugar e é importantíssimo. Eu vou dando continuidade, no final eu falo para vocês as atividades para fazer, tá bom? Alguma pergunta? Não? Então, ó, vamos falar do cerrado. Já o cerrado ocupa 24% do território brasileiro, tá aqui o cerrado, olha, né? Então, ele está presente, né, nos 10 estados, principalmente os que são localizados nos Planaltos Central, como Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Minas também. Em algumas áreas, né, ele vai abranger a Bahia, o Maranhão, Piauí, até mesmo São Paulo, tá? E Paraná, uma pouca parte também, tá? Então, ele é caracterizado por ter um clima mais quente, com uma grande variação de temperatura durante o ano todo. Ele tem um verão chuvoso, é bem interessante, porque o nosso bioma ele é assim, o verão chove muito e o inverno é seco. Então, estão presentes, né, as bacias hidrográficas importantes, como o Rio de Tocantins e a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, o cerrado, ele ocorre constante recarga de aquífero guarani. O que seria isso, né? Aquífero guarani é grande reservatório de água subterrânea, tá? Justamente ocupado pelos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? Então, aí, o solo, ele é arenoso, né? Então, ele facilita essa infiltração da água que provém das chuvas. A vegetação do cerrado, ela é homogênea, né? Por ter grande quantidade de árvores, que é o cerradão, próximas umas das outras, e também poucas árvores e arbustos, troncos retorcidos, então que a gente vê muito aquelas árvores de tronco tortinho assim, chama-se tronco retorcido, tá? E extensa área de gramíneas. Vocês lembram que são plantas gramíneas? Lembra que a gente viu lá na frente? Quando vocês vão pensando aí, eu vou dar continuidade e volto depois vocês me responderem. Alguém lembrou? Então, durante os meses quentes do verão, é quando chove mais, tem intensa chuva, os dias são mais longos nessa época e a vegetação é totalmente verde. Já no inverno, é o contrário, a parte da vegetação ela já fica mais seca, com um tom amarelado, tem árvores e arbustos até que perdem suas folhas, tá? E renascem verdes depois. Plantas gramíneas, vocês sabem o que é? Que tipo de planta que é, gente? Então, durante milênios, né, certas regiões do Cerrado passaram pelo fenômeno das queimas, né, das queimadas espontâneas no inverno seco. Simplesmente aconteceu. Várias plantas foram encontradas no bioma do Cerrado. Elas apresentam adaptações relacionadas a certas condições, né, ambientes, como cascas grossas, protetoras, bulbos. O bulbo é um órgão vegetal, ele é subterrâneo, ele vai proteger a gema central da planta, é uma estrutura bem interna, tá? Também ocorre plantas adaptadas a suportar longos períodos de estiagem, tá? Entre outras características, tá aí as raízes profundas, que vão até 15 metros de profundidade para buscar reserva de água. Plantas gramíneas é aquelas plantas rasteiras, que não crescem muito, tá? Então, aqui tem uma imagem da paisagem do Cerrado, isso é do Parque Nacional do Cipó, em Minas Gerais. Bonito, né? Bem bonito aí. Então, entre os tipos de vegetais, é possível a gente citar as gramíneas e palmeiras, como o buriti, o araçá, o
pequizeiro, copaíba, guabiroba, pitanga, jacarandá do campo. Então, ó, olha aí, ó. Pequizeiro, aí os pequis. Quem é que gosta de pequi? Ah, a Heloísa gosta. Mais alguém? Tem mais alguém aí que gosta de Eu pequi? gosto também. Ah, a Kathleen não. Então, gente, a biodiversidade animal do Porque Cerrado não é bom. é, também gosto. A biodiversidade animal do Cerrado ela é muito grande, né? Então, entre esses animais está a onça pintada, a onça parda, a anta, o lobo-guará, tatu, veado, campeiro, tamanduá-bandeira, ema, pato mergulhão, seriema, carcará, corujinha buraqueira, e todos esses aí, ó, estão ameaçados de extinção, por incrível que pareça. Então aqui a gente tem o lobo-guará, né? E aqui a gente tem as araras, que lindas, né? Inclusive a arara azul, ó, que linda. Então, conservação do cerrado. Ele, infelizmente, é um dos mais explorados no país, né? As ameaças dele vão desde o garimpo, que foi uma atividade muito utilizada muitos anos, até o agronegócio. Inclusive, o garimpo é utilizado até hoje, não com grande extensão como foi no passado, mas ainda assim é utilizado. Como o tráfico de animais também, contaminação das águas. Então, o conjunto desse ecossistema, 60% da área dele original já foi... Então, a resta dele apenas menos de 60% de sua área original. Ou seja, tem mais de 40% de exploração. A mineração, né, em grande escala, ela é modificada brutalmente com a paisagem das escavações, tá? Que foram feitas, que causam um desastre, né? Tanto humano como ecológico, como a exposição de material que é contaminante. A vegetação nativa, então, ela é extraída para comercialização de madeira, produção de carvão, expansão urbana, agropecuária. E o último, que é a expansão urbana e agropecuária, é o mais grave, tá? Visto que mais de 40% da área de cerrado foi desmatada e transformada em pasto e lavoura. Vocês terem uma ideia, né? O quanto que tem sofrido. Nesse bioma aqui, ó, vocês podem marcar isso aqui, estão as nascentes dos dois importantes corpos de água do país, que é o Tocantins e o Rio São Francisco. A nascente começa aí. Nessa região localiza grande parte do aquífero Guarani, tá? Além desses aspectos ambientais, o cerrado também ele tem uma importância social, porque ele tem como característica, né, de manter. No entanto, ele é muito prejudicado pelos moradores, pela população. Seus recursos naturais são muito explorados, tá? Além de trazer também, ele traz uma história de uma etnia, de uma mistura étnica, que é os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas. E aí a gente tem uma imagem de um cervo num campo agrícola, tá vendo? Parece até uma plantação de milho. Isso aqui é no nosso estado de Goiás. Agora a gente vai falar um pouquinho da Caatinga. A Caatinga, ela é a região mais do nordeste, né, do nosso país. Ela é conhecida como Sertão Nordestino, recebe nomes também como Agreste, Cariri, Seridó. A área deste bioma ela vai abranger Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e Minas Gerais também. O clima ele é semiárido, que vai influencia muito nas características da fauna e da flora da região. A temperatura é sempre elevada, varia entre 24 a 30 graus Celsius. As chuvas elas são bem poucas, para vocês terem uma ideia, dá em média de 500 mililitros a 700 mililitros anual. A gente não está falando de quantidade de chuva mensal,
nós estamos falando de quantidade de chuva anual. Chove bem pouco mesmo. Ah, Gabriel, tem que colocar sua presença. Achei que você não ia assistir a aula hoje. Deixa eu esquecer não, viu? Você já tá com falta da aula de ontem? Gabriel Aviles também chegou aí. Deixa eu colocar presença para vocês, senão vocês não com falta de novo. É isso. Então, ó, continuando, né? Nos períodos de chuva, que geralmente quando chove vai de janeiro a maio, e o período de seca, que é o período de estiagem, vai nos demais meses do ano. Então, chove de janeiro a maio só e o restante é tudo seca. Mas é raro, assim, haver em períodos maiores, tá? E até anos, né, seguidos de seca em alguns lugares. Pra vocês terem uma ideia, tem lugar lá que não chove por ano, até. Alguém conhece um pouquinho do sertão? Em geral, os solos da Caatinga são solos bem rasos, muito pedregosos, sabe? Pouco permeável. A maior parte da água da chuva é bem evaporada, em vez de penetrar no solo. E aí pode então levar a imaginar que a Caatinga é o ambiente mais pobre em seres vivos. E justamente aqui é bem interessante. Vou ler isso aqui, porque esse livro aqui, esse parágrafo aqui fecha de uma forma muito interessante, ó. Assim, a maior parte das chuvas evapora em vez de penetrar no solo. Essa descrição pode levar a imaginar que a Caatinga é um ambiente pobre em seres vivos. Mas essa é uma concepção equivocada, pois esse bioma apresenta significativa diversidade de seres vivos, muitos deles sendo de espécies endêmicas. O que seria isso? São espécies que conseguem se adaptar a esse tipo de ambiente, tá? Então, o nome, ela tem origem tupi, né? É de cultura indígena. E a descrição da vegetação no tempo de seca é Kaa, que é mata, e Tinga, quer dizer branca, que tem mata branca, tá? Então, no tempo de estiagem, as folhas elas ficam assim, bem esbranquiçadas, elas caem também, e aí a gente pode perceber aí essa aparência bem branca, ó, dá uma olhadinha nessa foto. Período de chuva é assim, período de estiagem, bem assim, tá? Então, a vegetação ela é composta por muitas espécies xerófitas, que são plantas que são adaptadas ao clima seco. E aí a gente tem plantas suculentas, que são folhas pequenas ou até mesmo sem folhas, cobertas por um tipo de cera, que é característica para evitar perda de água, tá? No processo de transpiração. As raízes de algumas espécies são bem profundas para facilitar encontrar umidade no solo. E entre as plantas mais conhecidas, podemos citar a palma, o xique-xique, o mandacaru, a coroa do frade, ambuzeiro, barriguda, a macâmbira e o antigo juazeiro. A diversidade animal ela é significativa porque ela tem aí essas espécies endêmicas, que são as espécies que conseguem viver nesse tipo de ambiente. E aí pode-se citar a abelha jandaira, a ave periquito do sertão e alguns outros animais também, como sapo-boi, tatu-bola, mocó, que é um roedor, a onça parda, as aves de asa branca, corrupião e as serpentes, tá? Como cascavel e a caninana, ou seja, as piores estão ali. Aqui tem ó, a ave da asa branca, tá? Ele aqui. Picazuro é o nome dessa ave. Conservação da caatinga, que a gente tem também a ararinha azul, ó que bonitinho. Foram então transformadas, né? Muitas áreas da caatinga foram transformadas em pastagens ou até mesmo em zonas agricultáveis. Então isso afeta, ela é afetada já, a pouca quantidade que ela tem e qualidade de água é afetada devido a essas atividades. Então, aproximadamente 36% do bioma já foi modificado pelo homem
e provocando aí o aquecimento global, ele pode agravar nesse cenário, aumentando aí ainda mais os períodos de seca na região, tá? Imagina que triste, né? Aqui a gente tem o agreste, que é uma resistência e cultura, que é o tema da seca da Caatinga. Ele ocupou aí o imaginário dos habitantes do restante do país nessa região. E aí traz bastante literatura, festas folclóricas para demonstrar um pouquinho da cultura deles, tudo isso, tá? Então aí tem uma imagenzinha. Vocês têm perguntas? Vocês estão tão caladinhos? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Vocês estão entendendo o que a tia está explicando? Então tá bom. Se tiver alguém que não compreende, vocês me avisem, por favor. A Mata Atlântica é uma das maiores vegetações que a gente tem no nosso país, junto com a floresta amazônica, né? Então aí ela se estende pela costa de todo o país, principalmente ali, ó, parte do Rio Grande do Norte e vai até Rio Grande do Sul, com a maior concentração no Rio Grande do Sul. Deem uma olhada, tá vendo? Essa parte verdinha. Ela acompanha toda a cadeia de montanhas do litoral ao longo do Oceano Atlântico. E daí, por isso o seu nome, Mata Atlântica, tá? Por isso ela tem esse nome. E ela se espalha para o oeste do Brasil e vai chegando até ali, ó, as áreas do Paraguai e da Argentina. Então, apesar de não ocorrer nessa região atualmente, apesar de ocorrer nessa região, atualmente esse bioma ele ocupa menos de 8% da cobertura original, porque ela também sofre com a exploração do homem. Então, um dos principais motivos da perda dela é a acentuada ocupação do homem no litoral brasileiro. Então, a Mata Atlântica, como a floresta amazônica também, representa uma representação nacional das florestas tropicais que nós temos. Se eu pergunto para vocês, quais são as florestas tropicais que se tem no Brasil? É a amazônica e a atlântica, tá? Então, floresta amazônica e Mata Atlântica. Então, a floresta amazônica e a Mata Atlântica, elas são representadas por serem florestas tropicais, também ricas em biodiversidade. Quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando do que, sétimo ano? O que se trata o assunto biodiversidade? Ninguém? Ninguém se habilita a falar comigo? Ninguém? Que triste. Achei que vocês queriam falar comigo. Ô tia, eu acho que quer dizer que tipo tem um monte de planta, tem um monte de animal. Isso, garoto. Mas você é muito esperto. Isso mesmo. Bastante plantas e bastantes animais. Muito bem. Eu sei que vocês todos sabiam. Só que só o João Vitor quis falar, não é? Você está com vergonha, não é? Fala a verdade pra mim. Tá todo mundo com vergonha? Não tava? É, né? Tá com vergonha, Júlio? O Gabriel disse que é. O Vitor Gabriel, a unha tá mais importante, né, Vitor? Para de comer unha, faz mal pro estômago, pra vesícula. Não pode. Então, ó. O solo da Mata Atlântica ele é úmido e também pobre em nutrientes, porque o que é compensado pela grande quantidade de matéria orgânica, tá? Então ele não tem muitos nutrientes, mas toda a matéria orgânica que tem lá, quando a gente fala em matéria orgânica, a gente está falando de material de seres vivos, plantas, animais, tá? Isso traz então, é o que enriquece, tá? O solo para então ser bem adaptado aos seres vivos de lá. Então é muito comum a gente considerar dois importantes ecossistemas presentes no Brasil como parte desse bioma, que é os manguezais litorâneos e a mata das araucárias, tá bom? Marque isso aí, importante. A Mata Atlântica ela apresenta áreas de vegetação muito abundantes, destaca pela sua biodiversidade como a maior biodiversidade do planeta, para vocês terem uma ideia.
A maior parte da vegetação atualmente ela está concentrada nas regiões serranas do sul, do sudeste, principalmente a Serra do Mar de São Paulo e a Serra da Mantiqueira de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E somente a Serra do Mar que contém mais de 800 espécies de árvores, arbustos, trepadeiras, as ervas rasteiras e as gramíneas também. A umidade, ela vem do mar, tá? Ela é muito fundamental para esse desenvolvimento dessa floresta. Do mesmo modo, como também acontece com a floresta amazônica. Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, tem aqui umas imagens de algumas plantas lá, como a samambaia, que é a samambaia sul, essa daqui, as bromélias, e a gente tem o palmito de Jussara, tá? Que é isso aqui. Então, como é comum nas florestas tropicais, muitas dessas árvores elas são muito altas, algumas têm até mais de 30 metros de altura, como por exemplo o jequitibá rosa, o cedro ipê roxo, ipê rosa, o pau-brasil, o jacarandá, a peroba. Então, nos galhos dessas árvores é muito comum encontrar inúmeras epífitas, que são aquelas bromélias, aquelas orquídeas, tá? Essa vegetação também ela é bem densa para as samambaias, para as palmeiras. Já a fauna ela é muito, muito diversificada, como, por exemplo, lá tem a onça-pintada, a anta, a queixada, o mico-leão dourado, preguiça, os gambás, serpentes também, os sapos, além de rãs e várias espécies de aves, tá? Terem uma ideia, aí tenho aí umas imagenzinhas de alguns animais, como o tiê-sangue, que é tipo uma avezinha, tá vendo? Aí é um passarinho bem bonitinho, tem 19 centímetros de comprimento. Olha a preguiça aqui, ó. A cara dela já é uma preguicinha, né? E aqui a gente tem a rã, que na verdade isso aqui é uma perereca de bromélia. Bem coloridinha, né? Bonitinha. Meninos, aí, ó, como conservar a Mata Atlântica, né? Apenas 8%, resta apenas 8% desse bioma, que é muito triste, porque o índice de desmatamento ele é muito alto. Então, ele pode ser explicado, né, olhando para o passado remoto que o país teve, que é o passado de exploração. Então, a Mata Atlântica foi o primeiro bioma a ser explorado pelos colonizadores. Então, ao longo de 5 séculos, né, desde a chegada dos portugueses no Brasil, ela foi constantemente destruída, principalmente e primeiramente pela exploração do pau-brasil. Depois, né, em razão da sua retirar suas árvores, né, para dar lugar às lavouras da cana-de-açúcar e café, e também pela própria ocupação do homem, né, ao longo do litoral. Então, a urbanização contribuiu muito para devastar as suas florestas. Pra vocês terem uma ideia, olhem aqui, gente, como que era a Mata Atlântica, a área ocupada no ano de 1500. Pra vocês terem uma ideia, olha aqui no sul, era tudo mata. Agora, olha atual. O que resta de Mata Atlântica? Ao redor do litoral não tem mais nada, tá vendo? Restígios pouquíssimos em Minas, e olha como era anteriormente. Olha aqui no sul, tá vendo? Paraná, olha lá no Paraná, gente. Paraná, no Rio Grande do Sul, Paraná mesmo, não tinha nem espaço para urbanização. Hoje, infelizmente, não se tem quase nada da floresta, tá? E ainda assim, ela sofre muito com atividade agrícola, né? E essa atividade agrícola, ela ocupou toda a sua parte oeste, então o crescimento urbano também, como eu disse para vocês, tudo isso são as constantes pressões, assim, e sofrimentos que ela vem sofrendo com a ação do homem. Então, isso tudo, né, afeta muito a fauna e a flora, tá? Atualmente existem leis e instituições governamentais e não governamentais que procuram proteger essas áreas que ainda restam,
para que ela não entre completamente em extinção no nosso país, tá? Vocês têm perguntas, dúvidas? Não? E aí, por último, né, a gente tem o Pampa. Acho que ainda tem um tempinho para a gente falar do Pampa. Pampa significa região plana, ela tá lá no sul do país, bem no sulzinho mesmo do nosso país. Ela tem origem, né, na língua quechua dos indígenas, que vive próximo aos Andes. Os Andes é aquelas quebras d'água assim que tem, sabe? Então, no Brasil, esse ecossistema ele é conhecido como Campos Sulinos e ele equivale ao bioma da pradaria, que a gente já estudou como era o bioma da pradaria, né? Ele é existente em outras partes do mundo, então ele está restrito no território brasileiro somente no estado do Rio Grande do Sul, mas ele vai se estender para o Uruguai, Argentina e uma parte pequena para o Paraguai. O clima é subtropical, úmido, as chuvas são bem distribuídas ao longo dos anos. Em geral, as temperaturas variam de 8 graus Celsius no inverno, mas pode fazer até 0 graus Celsius em algumas ocasiões, e no verão 29 graus. Então, é a parte que neva, né? Outra coisa importante, quando começam os meses mais frios, propagam-se então pelos campos os ventos minuanos, fortes e gelados também vindo dos Andes, tá? Ao longo do Pampa, o solo, né? Ao longo do Pampa é fértil, sujeito também à erosão. Desde a colonização pelos portugueses e espanhóis, iniciou então a criação do gado, então a atividade agropecuária lá, ela é de muitos anos. E ela é extensa, muito utilizada em grande escala, tá? E aí, gente, ó, nesse bioma vai predominar a vegetação das gramíneas também, havendo centenas de espécies delas, como, por exemplo, alimentos para os gados, ovelhas, cavalos, que são utilizados nas atividades agropecuárias lá. Tem também as herbáceas, que são as ervas, são variadas também, em menor quantidade, com arbustos de pequeno porte, às margens dos rios. Tem as matas ciliares, próximo ao litoral, que existem os banhados também, grandes áreas alagadas de densa vegetação, que é de Gauapé, que chama, gravatás. E aí a gente tem as aves aquáticas, que elas são migratórias, tá? Elas, em determinado momento elas vêm, em determinado momento elas vão embora atrás de alimento. Temos aí, o local ele é bem apropriado para alimentar e se reproduzir, né, para os animais. Muitas das plantas, elas são encontradas apenas nesse tipo de bioma, que são espécies específicas, tá? São espécies endêmicas, ou seja, espécies que vivem só nesse tipo de região. Se você levar para outra, não vai sobreviver. Algumas plantas, normalmente, elas ocorrem... Normalmente, o que ocorre nessa região é o capim dos pampas, é o babosa do campo, barba do bode, amendoim nativo e o algarrobo. Então, aqui tem uma imagem da paisagem do Pampa, tá vendo? Essas gramíneas são essa partezinha verde pequena. Aí tem a araucária, tá? Que é esses aqui. E a gente tem o capim dos Pampas, que é esse aqui, ó. Tipo, com um trevozinho, sabe? Ó, aí a gente tem aí, ó, algarrobo, é esse aqui. E alguns animaizinhos aqui, ó. A fauna, né, ela tem uma grande variedade de répteis, alguns mamíferos como aves, insetos, anfíbios, sapinho de barriga vermelha. Entre os mamíferos que vivem no Pampa, a gente vai encontrar o veado campeiro, o ratão do banhado, a capivara, o gato palheiro, roedores, tá? Tucutuco, os répteis como lagartos e serpentes são bem diversos. Muitas aves também podem ser citadas, como o quero-quero, perdigão, o cisne do pescoço preto, a araponga e a jacutica, tá? Quero-quero, tanto que ele é lindo, ó. Tá vendo ele aqui? Olha no livro de vocês. Meninos, a gente tá quase aqui encerrando.
para a gente falar da conservação do Pampa, então, desde 1970, ele também sofre as pressões da ação do homem, né? Justamente devastando seu ambiente natural. Então, essas pressões, elas se destacam pela atividade agrícola mesmo, pelo plantio de árvores exóticas também, tá? Pelas indústrias nas áreas de monoculturas, como soja, trigo, milho e arroz. E aí, gente, só resta 25% dessa cobertura vegetal original. E também pelas atividades agropecuárias na criação dos animais, principalmente o gado, que é a principal atividade econômica da região, tá? Vocês têm alguma pergunta? E aqui a gente tem uma imagenzinha mostrando aí, ó, o século XIX, né? É uma família francesa aí na região, tá? Júlio, você levantou a mão, você tem alguma coisa para dizer? Com isso, a gente encerra esse capítulo. Eu quero que vocês façam, eu vou interromper o compartilhamento de tela. Marquem aí, página 71, a gente encerra o capítulo e o livro. Eu queria que vocês façam essas últimas atividades, que é tipo uma revisão de tudo que a gente viu, tá? Página 71 a 74. E aí a gente encerra esse livro para iniciar com o livro 3. Ô tia, mas a 74 é parada complementar já. Ah, não, 74 não é de vocês não. Então é 71 a 73. Marquem aí, porque aí a gente vai ter a correção dessas atividades, tá? Na próxima aula de ciências. Vocês têm dúvidas, perguntas? Não? Então tá bom, vocês não têm dúvida nem pergunta nenhuma. A gente se encontra então amanhã com geografia, tá? Lembrando que quem não apresentou o trabalho de geografia tem que apresentar amanhã, pra gente dar continuidade com o conteúdo, viu? Sim? Os meninos todos já saíram, o que aconteceu? Meninos, então tenham uma boa tarde, abraços. A gente se vê então amanhã, tá? Tchauzinho.